Abra em Hebreus capítulo 12. Capítulo 12 de Hebreus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 1, verso 1 e 2. Diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Versículo 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Queridos, eu quero conversar com você nesta noite. Na verdade, eu tinha uma outra palavra no meu coração para poder ministrar, mas ontem eu estava retornando de viagem e quase chegando aqui em Presidente Prudente, o meu coração começou a refletir a respeito desse texto sagrado, e eu entendi a necessidade de ministrar a respeito dele. E o título do que eu quero ministrar nesta noite é Uma Carreira a Percorrer. Se você gosta de anotar, Uma Carreira a Percorrer é o título da nossa mensagem. O escritor desta carta, depois de, no capítulo 11, nos mostrar aquela galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que viveram a sua fé em Cristo aguardando uma promessa, homens que através da sua fé obtiveram um bom testemunho, alcançaram um testemunho de terem agradado a Deus através da sua fé. O autor aos Hebreus, o autor desta carta, ele começa a trazer a mim, a você, e ele se inclui nesta relação de pessoas que precisa ser encorajada. Eu e você precisamos de um encorajamento dia após dia, para que nós vençamos todos os obstáculos que nesta carreira que nos está proposta, esses obstáculos surgem nessa carreira que nos está proposta. E nós temos como objetivo chegar rumo a Jerusalém Celestial. A Bíblia está dizendo que nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Alguém que está relatado no capítulo número 11 como sendo os heróis da fé. E quando o autor fala a respeito dessa grande nuvem de testemunhas, ele não está dizendo que essas pessoas estão observando a mim e a você, mas sim que essas pessoas, através da sua fé, alcançaram um bom testemunho, e hoje elas estão servindo a mim e a você como uma testemunha de que nós, independente das circunstâncias, podemos alcançar o fim da nossa fé. A Bíblia está falando a respeito de uma carreira que foi proposta não por nós mesmos, mas uma carreira que está proposta pelo próprio Deus. E esses homens, eles alcançaram um bom testemunho, foram homens que através da sua fé agradaram a Deus, e nós também temos como objetivo viver uma vida de fé do início ao fim, agradando a Deus, a fim de nós alcançarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. O grande problema é que muitas vezes nós pensamos que a Bíblia foi escrita por capítulos, não é? Mas a Bíblia foi escrita, na verdade, por exemplo, isso aqui é uma carta. Então, o escritor não dividiu o capítulo 10, capítulo 11, o capítulo 12. Ele foi escrevendo e todos os assuntos são apenas uma continuação daquilo que ele já vinha falando. Então agora ele está falando: portanto, tendo uma grande nuvem de testemunhas a rodear-nos, nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E aí a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é a respeito da carreira cristã. A carreira cristã, primeiro ponto da nossa mensagem. Esse texto, assim como tantas outras passagens da palavra de Deus, está nos mostrando que a nossa vida cristã, a nossa carreira, a nossa jornada de fé é como uma carreira a ser percorrida.
que muitas vezes nós não entendemos é que nós achamos que essa corrida na qual nós estamos inseridos é uma corrida de 100 metros rasos. Mas a vida cristã é uma longa jornada, é uma longa caminhada que você e eu estamos percorrendo. Se você olhar, por exemplo, no atletismo, uma corrida de 100 metros rasos, aproximadamente 9 segundos são suficientes para que essa corrida seja concluída. Tanto você não consegue nem discernir ou entender aonde está o meio, o início e o fim dessa corrida que é tão rápida, que é tão breve. Por quê? Porque são 9 segundos, o cara tem uma explosão física tão grande e quando você vê, a corrida já acabou. Eu posso dizer para você que a caminhada cristã não é assim. A vida cristã que nós estamos vivenciando, a carreira cristã que Deus nos propôs, que é uma jornada de fé, ela é diferente de uma corrida rápida. É como se fosse uma maratona, que por exemplo, uma maratona olímpica tem 42 quilômetros de jornada, que você precisa manter um ritmo para que você consiga chegar até o fim dessa corrida. A corrida São Silvestre, por exemplo, ela tem aproximadamente 15 quilômetros de extensão, de trajeto. Então é uma corrida que requer muito mais preparo, que requer muito mais disposição do que uma corrida de 100 metros rasos, onde 9 segundos ela já está concluída. Então a vida cristã, ela não é um tiro rápido. A vida cristã é algo progressivo. Nós temos falado continuamente em nossas mensagens que a Bíblia diz em Provérbios 4,18 que a vida do justo, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, assim como o raiar do sol vai brilhando mais intensamente até chegar naquela maior intensidade do calor, assim também é a vida cristã. Nós estamos percorrendo uma carreira, nós estamos diante de desafios. Em Atos 20, 24, Paulo diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo que a sua vida é como uma carreira, a qual ele precisava concluir, a qual ele precisava finalizar. E quando você olha Paulo no final da sua vida, lá em 2 Timóteo 4 e 7, Paulo escrevendo para o seu filho Timóteo, ele pode chegar à seguinte conclusão: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Será que todos nós um dia poderemos dizer exatamente isso que Paulo disse? Combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a minha fé. Deus tem uma carreira proposta para você e eu vivermos, para você e eu concluirmos. Eu tenho visto muitas pessoas ao longo desses anos, pessoas que começaram bem a sua jornada cristã, pessoas que começaram bem o seu relacionamento com Deus, mas que por diversas circunstâncias e até mesmo por diversas escolhas, decisões, atitudes que essas pessoas tomaram, eu posso constatar que essas pessoas abortaram aquilo que Deus havia iniciado na vida delas. E nós temos como desafio combatermos o bom combate, concluirmos a nossa carreira e guardarmos a nossa fé. Em 1 Coríntios 9, 24 e 25, Paulo diz o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Então Paulo está dizendo a respeito dessa corrida, que conforme eu disse, não é uma corrida de 100 metros, mas é uma longa jornada que vai durar por toda a nossa vida. E Paulo está dizendo que o atleta em tudo se domina. Só que naquela época em que Paulo escreveu isso, as pessoas estavam familiarizadas com os Jogos Olímpicos, na Grécia Antiga e também na Roma dos imperadores, dos Césares. Então era muito comum os Jogos Olímpicos acontecerem. E Paulo está dizendo que aquelas pessoas corriam em busca de uma coroa corruptível. Era uma coroa de flores. E Paulo está dizendo que nós corremos atrás de uma coroa. Não uma coroa corruptível, mas de uma coroa incorruptível. Saiba que esta carreira que nós estamos hoje
vivendo essa jornada na qual nós estamos inseridos, saiba que existe uma recompensa. Saiba que existe um prêmio que está esperando a mim e a você no final da nossa vida, no final da nossa jornada nessa terra, a fim de nós recebermos a coroa incorruptível, a qual o Senhor tem preparado a mim e a você. E em 2 Timóteo 4,8, Paulo diz: a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então Deus tem uma coroa, Deus tem um prêmio, Deus tem uma recompensa para todos aqueles que não apenas começam bem a sua vida cristã, mas para aqueles que principalmente terminam bem a sua jornada, o seu trajeto até a glória celestial. Em segundo lugar, o autor aos Hebreus fala a respeito de embaraços, do qual nós precisamos nos desvencilhar. Ele diz ainda no versículo 1: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, em segundo lugar, nós precisamos remover da nossa caminhada, da nossa corrida, todos os embaraços que porventura podem nos atrapalhar de chegarmos com êxito no final da nossa carreira, no final da nossa jornada. Essa palavra peso significa embaraço ou estorvo. Ou seja, aquilo que impede, aquilo que embaraça a realização ou o desenvolvimento de algo, aquilo que se torna um obstáculo para a conclusão da carreira. Então, o escritor aos Hebreus está falando de nós nos desembaraçarmos de todo peso, de tudo aquilo que está sobre a nossa vida. E o significado de peso primordial é volume, seja em tamanho, seja em peso. E vamos olhar novamente a figura de um atleta. Alguém que vai participar de uma corrida, você já reparou na roupa que ele carrega? É uma camiseta regata, uma roupa muito leve, uma bermuda muitas vezes curta e um tênis extremamente confortável. Para quê? Para que nada impeça a sua desenvoltura, para que nada impeça que ele corra bem, para que ele dê o seu máximo, para que tudo aquilo que ele tem como energia possa ser gasta nessa corrida. E Paulo não, né? Estou acostumado com Paulo. Alguém já disse que lá no céu a gente vai descobrir que foi Paulo que escreveu essa carta, né? Mas tudo bem. O autor aos Hebreus está dizendo: desembaraçando-nos de todo peso. O peso pode vir de vestimentas inadequadas que muitas vezes nós usamos, ou da falta de forma física do corredor. Então, se o camarada não tiver uma roupa adequada, e se ele não tiver também uma preparação ideal, vai chegar no meio do caminho, ele vai estar com a língua de fora, e é perigoso ele cair morto naquela jornada que ele estabeleceu. Eu particularmente, se eu fosse correr 15 quilômetros, acho que eu não chegaria nem a 500 metros de corrida, assim, ó, sabe? Ou seja, falta preparo, falta a preparação ideal. E aí eu quero perguntar para você: você já parou para pensar quantas coisas você tem vivido e que são pesos sobre a sua vida, que muitas vezes esses pesos não são colocados pelo Senhor? Muitas vezes, queridos, nós, na intenção de conquistarmos coisas, de alcançarmos resultados em nossa vida, muitas coisas começam a se tornar peso para nós. Você já parou para pensar em quantas coisas que você e eu temos colocado sobre a nossa vida e que tem sido um peso? Muitas vezes o peso pode ser o quê? Os prazeres da vida, as vantagens do mundo, a fascinação pela riqueza. Muitas vezes pode ser aquilo que nós acumulamos, porque quanto mais possuímos, mais desejamos possuir. Ou aquilo que antes nós possuímos, agora isso passa a nos possuir. E nós começamos a ficar cansados, sobrecarregados, com algo sobre a nossa cabeça, sobre o nosso ombro, e muitas vezes isso está nos enfraquecendo. Algumas coisas que nós vamos abraçando e que vão se tornando peso para mim e para você. Deixa eu te dar um exemplo. E eu estava pensando isso hoje, até eu e minha esposa conversamos sobre nós particularmente. Você, por exemplo, que tem um orçamento familiar, um orçamento da sua vida financeira, você já reparou quantas coisas dentro do seu orçamento são coisas supérfluas? São coisas assim que, se você tirasse do seu orçamento, se você tirasse do seu compromisso, essas coisas não fariam peso na sua vida?
E aí o que acontece? Por causa dessas tantas coisas supérfluas que nós estabelecemos sobre a nossa vida financeira, essas coisas vão se tornando o quê? Um peso para nós. Não, porque agora eu tenho que pagar isso, agora eu tenho que pagar aquilo outro. Só que quando você olha o seu orçamento e você faz um raio-x do seu orçamento, você vai ver que o essencial é barato. Não estou dizendo que o combustível está barato, irmãos. Não estou dizendo que as coisas não têm o seu valor, não têm o seu preço. Mas o que eu estou querendo dizer é que se nós olharmos verdadeiramente o nosso orçamento familiar, estou dando um exemplo, nós vamos ver que muitas coisas são supérfluas. E nós assumimos esses compromissos que se tornaram um peso para nós. Olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 21, verso 34. Vamos ler aqui, ó. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações do mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então você percebe que o nosso coração muitas vezes vai sendo sobrecarregado com tantas preocupações, com tantas outras coisas. Sabe, queridos, hoje o evangelho que tem sido pregado tem sido um evangelho diferente do que o evangelho pregado por Jesus. Porque Jesus disse o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, o quê? As coisas que são mencionadas naquela passagem, comida, bebida e vestimenta, estas coisas serão acrescentadas a vocês. Só que o que acontece? O evangelho que tem sido pregado tem ensinado as pessoas a buscarem as coisas que são acrescentadas, ao invés de ensinar as pessoas a buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí isso vai sendo estabelecido sobre nós como um peso, vai sendo um peso para o meu coração, para o seu coração. Além disso, o Paulo disse também sobre a necessidade de nós nos despojarmos da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no nosso falar. Tiago também disse que nós devemos nos despojar de toda impureza e acúmulo de maldade. Eu quero perguntar para você, qual peso está sobre a sua vida que tem impedido você correr a sua carreira proposta? Qual peso está sobre os seus ombros que está dificultando a sua caminhada, a sua jornada cristã? Peça para que o Senhor sonde o seu coração nesta noite, para que você consiga entender e dizer: Deus, hoje eu entendo o que está sobre a minha vida e é um peso. E muitas vezes esses pesos que são colocados sobre nós não são coisas pecaminosas em si, são coisas que Deus deseja abençoar. Em Lucas capítulo 14, numa parábola contada por Jesus, Jesus manda chamar pessoas para participarem de um grande banquete. Ele convida pessoas para se assentarem à mesa com ele. Só que o que acontece? As pessoas começam a se desculpar, a dizer: olha, Senhor, agora eu me casei e eu não posso ir até o Senhor. Outro diz assim: olha, Senhor, eu comprei uma junta de bois e agora eu preciso experimentá-las. Veja duas coisas que Deus deseja abençoar. Deus deseja abençoar a sua família, e a junta de bois representa o quê? Representa o nosso trabalho, e é coisa que Deus também deseja abençoar. O outro disse o seguinte: olha, Senhor, eu comprei um campo e agora eu não posso ir. Ou seja, fala de bens, fala de propriedades, fala de coisas que nós conquistamos, que são dadas pelo próprio Senhor. Só que muitas vezes nós pegamos essas coisas que não são ilícitas em si, que não são pecaminosas em si, e nós fazemos com que essas coisas se tornem um peso na nossa vida, a ponto de tirar o lugar que o Senhor deve ocupar em nossa vida. Só que a minha oração nessa noite é para que nós sejamos livres de todo peso, de tudo aquilo que está embaraçando a nossa vida, a nossa jornada cristã. Mas o autor aos Hebreus ainda diz, não apenas a respeito de nos desembaraçarmos de todo peso, mas ele fala também a respeito do pecado. Ele diz: desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O maior obstáculo e o principal empecilho nessa corrida espiritual que você e eu estamos inseridos é o pecado. O pecado é aquilo mais prejudicial para a nossa carreira, para a nossa jornada, para o nosso relacionamento com Deus. Se por um lado, algumas coisas que nós temos trazido para nós como peso,
Essas coisas não são pecaminosas em si, mas existe algo que é maligníssimo, que é o pecado. Então nós temos que nos desembaraçar tanto do peso como também do pecado. E o escritor está dizendo que o pecado tenazmente nos assedia, ou seja, ele está sempre nos seduzindo. Nós estamos sempre sendo atraídos pelo engano do pecado. E nós não podemos ser enganados, queridos, enganados com as propostas sedutoras. O pecado gruda facilmente em nós como uma fuligem e nos assedia tenazmente. Saiba que o pecado é doce ao paladar, mas é amargo ao estômago. O pecado promete prazeres, mas produz tormentos. O pecado promete liberdade, mas escraviza as pessoas. Promete vida, mas produz morte, e morte espiritual. Então nós devemos não apenas nos desembaraçar do peso, como também devemos nos desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia. E o escritor diz, no verso de número 4, que na nossa luta contra o pecado ainda não temos resistido até o sangue. O escritor está dizendo o seguinte: olha, vocês estão lutando contra o pecado, mas vocês ainda não lutaram contra o pecado a ponto de dar o próprio sangue, de dar a própria vida. Como muitos, no capítulo anterior, alguns foram cerrados ao meio, outros foram passados ao fio de espada. E ele está dizendo: vocês estão resistindo ao pecado, mas vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Ou seja, vocês ainda não se tornaram mártires da fé cristã. Ou seja, nós devemos resistir ao pecado, ainda que isso custe a nossa própria vida. Nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso e também do pecado que tenazmente nos assedia. Em terceiro lugar, como devemos correr a nossa carreira cristã? Verso de número 1, ele diz: desembaraçando-nos de todo o pecado, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa palavra carreira, só para você ter uma ideia, dá a ideia de uma agonia, de um esforço agonizante. A raiz da palavra carreira é agona, de onde vem a palavra agonia. Ou seja, nessa carreira será exigido de nós um esforço máximo. Portanto, nós devemos correr esta carreira com esforço, com diligência. E aqui o escritor está dizendo que nós devemos correr a nossa carreira com perseverança. É necessário perseverança nesta corrida, nesta jornada. Precisamos seguir em frente, queridos, com toda a perseverança. Nós não podemos permitir que nada venha abalar a nossa fé. Nós não podemos permitir que nada venha roubar a semente do Senhor em nossa vida. Nós precisamos ser perseverantes e perseguir em seguir ao Senhor, assim como Caleb fez. Eu tenho visto muitas pessoas que alguns ventinhos na vida são suficientes para abalar a sua fé. Alguns ventinhos de dificuldades, de provações, de coisas que se levantam contra a nossa vida, porque essas coisas vão se levantar. Eu tenho visto muitas pessoas tropeçando por causa de pequenas coisas. É interessante que muitas vezes nós temos a disposição de sermos perseverantes, de sermos persistentes em nossos projetos, em nossos objetivos, naquilo que nós estamos almejando alcançar, nos sonhos que nós temos estabelecido para a nossa vida, mas quando se trata da carreira cristã, a nossa perseverança é praticamente nula, é praticamente zero. E o escritor está dizendo que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Querido, eu quero perguntar para você nessa noite: como está o seu nível de perseverança? Você é alguém que tem a disposição de perseverar em seguir ao Senhor? Você é alguém que tem a disposição de perseverar ao Senhor, ainda que você perca todas as coisas na sua vida? Ou você está seguindo a Deus? Você está perseverando em seguir ao Senhor apenas por causa dos benefícios que Ele tem a oferecer a você? Qual é o seu nível de perseverança? Tiago capítulo 1 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz
perseverança. A perseverança deve ter a sua ação completa, para que sejais íntegros e em nada deficientes. Então nós precisamos das provações, por quê? Porque as provações, elas geram em nós uma perseverança. As provações são compatíveis com a vida cristã. As provações são variadas, elas são diversas, mas elas também são pedagógicas. Por quê? Porque elas nos ensinam o caminho da perseverança. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele ainda em outro texto diz: é na perseverança que ganhareis a vossa alma. Queridos, ninguém vai chegar no céu sem perseverança. Ninguém vai chegar na Jerusalém celestial que Deus está preparando para nós sem a bendita perseverança. E é pela fé e pela perseverança que nós alcançamos todas as promessas de Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, verso 36. Hebreus 10, 36 até o 39. Ele diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual promessa? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Qual é a promessa? A promessa da vinda do Senhor, a promessa do seu retorno. Ou nós experimentaremos o seu retorno, ou nós experimentaremos a nossa partida para os céus. E ele diz: aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O escritor está dizendo que nós temos necessidade de perseverança, porque é somente através da perseverança que nós faremos a vontade de Deus, e fazendo a vontade de Deus, nós vamos alcançar a promessa dele para nós. Aqueles que estão vivendo, estão nessa jornada, a jornada da fé, precisam ser pessoas indesistíveis, pessoas que não retrocedem, mas pessoas que permanecem firmes. Porque aqueles que retrocedem, a Bíblia está dizendo que a alma do Senhor não se compraz. Está dizendo: não se compraz nele a minha alma. Eu perguntei para você, se você está feliz com Jesus, você levantou a mão. E eu perguntei se Jesus está feliz com você. Eu pergunto: Deus está se comprazendo em você? Deus está tendo prazer na sua vida, porque você está tendo uma vida de alguém que não retrocede? Você está tendo uma postura de alguém que avança, de alguém que não retrocede, mas de alguém que permanece firme para a conservação da sua alma? Como está o seu nível de perseverança? Queridos, e quantas vezes coisas insignificantes travam a nossa jornada? Isto é, se comparadas às coisas que nos aguardam, quantas coisas têm travado a nossa vida? Deus deseja que nós tenhamos um ritmo de avanço, um ritmo de crescimento, um ritmo de progressão no nosso relacionamento, na nossa caminhada com Ele. Mas muitas vezes, por causa do peso e do pecado, nós estamos nos enfraquecendo, nós estamos nos tornando pessoas que desistem facilmente. E se você olha a circunstância que aqueles irmãos estavam vivendo, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam tendo as suas casas roubadas, eles estavam tendo os seus bens tomados por causa de perseguições. A igreja estava vivendo um tempo de perseguição, e agora eles estão sendo encorajados: não desistam, perseverem, não desanimem, não desmaiem no vosso ânimo. E Ele está dizendo: corram a carreira de vocês com perseverança. Mas além da perseverança, o verso de número 2 está nos dizendo o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Além da perseverança, nós precisamos olhar, não apenas olhar, mas olhar firmemente. Para quem?
para Jesus, autor e consumador da fé. Muitas vezes nós comprometemos a nossa perseverança, porque nós tiramos os olhos de Jesus. Muitas vezes nós somos desencorajados na nossa fé cristã, porque nós tiramos os nossos olhos de Jesus. E o texto está dizendo: olhem, mas olhem firmemente para Jesus. Ele está dizendo: olha, fixem os olhos de vocês em Jesus. Ele está dizendo: não permita que nada, não permita que as circunstâncias ao redor, e não olhe para trás, para que isso não impeça que vocês olhem para Jesus. Queridos, a solução para nós perseverarmos é colocando os nossos olhos em Jesus. Paulo em 2 Coríntios 4,16 ele diz: por isso não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior contudo se renova dia após dia. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. E ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, ou seja, não olhando para as circunstâncias, não olhando para o mundo natural, mas olhando para aquilo que não se pode ver, porque as coisas que se veem, elas são passageiras, são temporais, são materiais, mas as coisas que não se veem são eternas, são permanentes, são espirituais, e são nessas coisas que nós devemos colocar os nossos olhos. Devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. O escritor está dizendo: Jesus é o autor da fé. Ele deu início à nossa fé. Ele está conosco. Ele está conosco todos os dias, mas Ele deseja também consumar a nossa fé. Queridos, a nossa fé tem um início, mas ela também tem um fim. E Deus deseja que todos nós cheguemos à consumação da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Agora vejamos o exemplo de Jesus. O texto diz que o qual, verso de número 2, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Havia uma alegria proposta a Jesus. Havia uma alegria, uma recompensa para o Filho de Deus. Só que a Bíblia está dizendo que Ele suportou a cruz. Ele, sendo Deus, desceu da sua glória, se esvaziou, se humilhou, assumiu a forma de servo, assumiu a condição de escravo, assumiu a condição de homem, foi reconhecido na figura humana, e a Bíblia está dizendo que Ele suportou a cruz. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por quê? Por causa da alegria que lhe estava proposta. Eu pergunto para você: qual era a alegria proposta a Jesus? Qual era a recompensa de Jesus? Qual era a alegria que estava proposta para o Filho de Deus, que fez com que Ele suportasse aquela cruz? A alegria que estava proposta para o Filho de Deus era a nossa salvação. Não, eu acho que você não ouviu, cara. O que é isso? Eu estou dizendo para você que a maior alegria do Filho de Deus é a salvação de todo aquele que nele crê. Eu estou dizendo para você que o fato de Jesus ter suportado a cruz foi por amor a mim e a você. Esta era a alegria que estava proposta para o Filho de Deus. A sua glorificação, a sua exaltação, mas também Ele poder ver toda a humanidade sendo reconciliada com Deus através do seu sacrifício, através da sua morte, através da sua ressurreição, através do seu triunfo sobre a morte. Esta era a alegria que estava proposta ao Filho de Deus. E por causa disso, Ele suportou a cruz. E queridos, não pense você que não houve momentos em que a humanidade de Jesus se manifestou. Porque tudo que Jesus fez, Ele fez como homem. Ele sentiu fome, Ele sentiu sede, Ele teve cansaço, Ele experimentou o sono. E lá no jardim do Getsêmani, momentos antes da sua ida para a cruz do Calvário,
A Bíblia diz que ele estava agonizando, ele chegou a suar gotas como de sangue, ele transpirou até mesmo sangue. Por quê? Porque a sua alma estava aflita, estava angustiada até a morte. E ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Ele diz: Pai, se não é possível passar de mim este cálice, seja feito como tu queres. Ou seja, Jesus precisou suportar o peso da cruz, ele precisou suportar o peso de todo o pecado da humanidade, ele precisou suportar por causa da alegria que estava proposta a ele. E isso nos ensina, é por isso que nós devemos colocar os nossos olhos nele, porque se ele suportou, nós também podemos suportar. E a Bíblia está dizendo que, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. E a Bíblia diz: não fazendo caso da ignomínia, ou seja, não fazendo caso da vergonha. No momento em que Jesus estava na cruz, pessoas diziam: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Até mesmo aqueles dois ladrões que foram crucificados, um à sua direita, outro à sua esquerda, blasfemavam, lançavam impropérios contra o Filho de Deus, dizendo: salvou a si mesmo, salvou os outros, não pôde salvar a si mesmo. Jesus naquele momento estava sendo escarnecido, estava sendo zombado, estava sendo cuspido, estava sendo rejeitado pelas pessoas, mas ele suportou a cruz. E é porque ele suportou a cruz, você e eu também podemos suportar as aflições do tempo presente. Porque ele venceu o mundo, você e eu também podemos vencer. Nada pode roubar aquilo que está proposto por Deus a mim e a você. Nós não podemos deixar, irmãos, que as circunstâncias, sejam elas adversas ou favoráveis, roubem do nosso coração a esperança eterna, a bem-aventurança eterna. Nós temos colocado a nossa expectativa simplesmente aqui na terra, mas eu estou aqui para dizer para você: a sua esperança em Cristo não pode se limitar apenas às coisas dessa vida, porque se você limitar a sua esperança em Cristo às coisas dessa vida, você será o mais infeliz de todos os homens. É o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15:19. Mas nós devemos olhar firmemente para o Filho de Deus, aquele que suportou a cruz, aquele que não fez caso do desprezo, aquele que não fez caso da vergonha. Jesus estava pouco se importando se as pessoas estavam rejeitando a ele ou não. E nós muitas vezes, por causa de pequenas rejeições, nós dizemos: acho que Deus não me ama mais. Por causa de pequenas perdas que nós sofremos, nós questionamos o amor de Deus. Quem somos nós para questionarmos o amor de Deus? Hoje, por sermos cristãos, qualquer coisinha que as pessoas se opõem a nós já ficamos entristecidos. Imagina os primeiros discípulos do primeiro século, querido. Eles iam pregar o evangelho, eles sofriam afrontas, as pessoas apedrejavam, as pessoas chicoteavam. Eles poderiam muito bem pensar: Deus, é essa a recompensa que o Senhor nos dá? Só que a Bíblia diz que eles se regozijavam pelo fato de sofrerem afrontas por causa do nome de Jesus. Então, se Cristo suportou a cruz, não fazendo caso da desonra, não fazendo caso do desprezo, por que é que nós sofremos quando nos posicionamos dentro da palavra de Deus e as pessoas nos rejeitam? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa carreira proposta não é uma proposta minha, não é uma proposta do homem, não é uma proposta da igreja. Essa carreira proposta é pelo próprio Deus. E é por isso que nós precisamos correr com perseverança, colocando os nossos olhos em Jesus. Meu irmão, aonde estão os seus olhos? Aonde estão os seus olhos? Aonde estão os seus olhos? Aonde estão as suas expectativas? A Bíblia diz, ainda no verso de número 2, acompanhe comigo por gentileza. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. E aí está, e agora está, e agora está sentado à destra de Deus. Sabe por quê? Porque toda perseverança gera uma recompensa. Sempre que suportamos a cruz, sempre que desprezamos as ofensas, sempre que desprezamos as circunstâncias, sejam elas favoráveis ou adversas, existe uma recompensa para aquele que persevera, para aquele que coloca os seus olhos em Jesus. Existe recompensa para aquele que permanece firme até o fim. A Bíblia está dizendo que Jesus suportou a cruz, não fez caso da ignomínia, e agora ele está sentado à direita de Deus. Veja comigo Apocalipse 3:21. Apocalipse 3:21. Ao vencedor. Quem é o vencedor? O vencedor é aquele que corre até o fim. O vencedor é aquele que não desiste. O vencedor é aquele que permanece firme. O vencedor é aquele que se prepara. Dar-lhe-ei sentar-se comigo aonde? No meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Portanto, a mesma promessa que estava proposta a Jesus, ele venceu, assentou-se à direita de Deus, ele faz a mesma promessa a mim e a você. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Querido, saiba que quando você e eu perseveramos, corremos a carreira proposta, olhamos firmemente para Jesus, existe uma recompensa que está nos aguardando. Essa recompensa é sentar-se com Jesus no seu trono, assim como ele venceu e sentou no trono com o Pai. Eu não sei se para você isso é uma coisa de somenos, eu não sei se para você isso é uma coisa desprezível, mas isso é o que move a minha vida, isso é o que eu mais anseio viver, é ouvir de Jesus dizendo: venham benditos de meu Pai, entrem no reino que está preparado para vocês e tomem por herança aquilo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. É por isso que nós precisamos fixar os nossos olhos em Jesus. Quando fixamos os nossos olhos em Jesus, nós vemos aquele que venceu, aquele que perseverou, aquele que triunfou, aquele que suportou a cruz e hoje está à direita do Pai. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso de número 6. Ele diz o seguinte: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E ele diz: a quem, não havendo visto, a mais. Quantos aqui, mesmo não tendo visto Jesus fisicamente, o amam? Está dizendo, mesmo não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. E ele diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Sabe qual é o fim da nossa fé? A salvação da nossa alma. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele começou a fé, gerando uma fé em nosso coração, a fé salvadora. Mas Ele quer consumar, concluir essa fé, que se resume em a salvação da nossa alma. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Verso de número 3 de Hebreus 12 diz assim: considerai atentamente
aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmanhando em vossa alma. A Nova Versão Internacional diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O autor aos Hebreus está dizendo, podem subir. Pensem bem, considerem, atentem, considerem atentamente em Jesus, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. E ele está dizendo, para quê? Para que vocês não se cansem e nem desanimem. Sabe qual é o segredo para nós não nos cansarmos e nem desanimarmos na nossa vida? Considerando atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Ou seja, fixe os seus olhos em Jesus. Não tire os olhos de Jesus. E eu quero concluir esta mensagem perguntando para você: como você tem corrido a sua carreira? Como você tem corrido a sua carreira? Existe peso sobre a sua vida que tem sido um embaraço? Existe o pecado que tenazmente está assediando você? Como você tem se desvencilhado daquilo que é peso e também do pecado? E outra, você tem olhado para Jesus? Você tem colocado os seus olhos em Jesus? E saiba que existe uma recompensa a você e a mim. Eu quero que você se coloque em pé aí no seu lugar. Por gentileza, eu peço que você não saia para tomar água. Eu quero orar com você. Espere mais um instantinho.